Resumo da aula 3 da disciplina de Metodologia do Ensino em Química 2, realizada no dia 21 de agosto de 2019. Essa aula, diferentemente do semestre passado, foi introduzida no sentido de antecipar uma discussão antes que a gente entre nos conceitos da psicologia ou mesmo em detalhamentos de conceitos de química. A ideia dessa aula foi fazer uma dinâmica de forma que os alunos pudessem estar propondo conceitos de química que eles entendiam como sendo conceitos difíceis para os alunos, e a partir desses conceitos a gente olhar para as possíveis dificuldades que os alunos poderiam ter em relação à compreensão daqueles conceitos, analisando especificamente as características do conceito. Então, nessa aula foi proposta inicialmente por mim, aquela discussão relacionada ao conceito de temperatura. Posteriormente, um aluno propôs o conceito de polaridade e depois um segundo aluno propôs o conceito de pilhas. Em relação ao primeiro conceito sobre temperatura, havia aquelas dificuldades normais dos alunos acharem que a sua percepção basta para que identificar um objeto como tendo uma temperatura maior, menor ou igual ao outro objeto. E a gente diz que uma coisa é a temperatura, outra coisa é a percepção da temperatura que se tem. Então a necessidade do uso do termômetro vem exatamente disso, para evitar que a nossa percepção atrapalhe na compreensão em relação às temperaturas dos objetos. E a gente vê a dificuldade que é isso, porque na verdade o conceito de temperatura e percepção térmica é alguma coisa muito misturada. Então os alunos sempre vão assumir como sendo algo mais frio aquilo que eles se sentem ao tocar que está mais frio. E aí foi discutido as possibilidades que se tinha para que o aluno pudesse abandonar essa ideia e se aproximar daquela ideia do que seria a ideia mesmo de temperatura, definida pela física como a medida do grau de agitação das moléculas. Um segundo exemplo foi falado sobre a questão da polaridade, que muitas vezes trabalhada de forma muito teórica, ou muito superficial dentro da química, sendo de suma importância para os conceitos sobre solubilidade e tantos outros conceitos dentro da química. E nessa discussão foi aventada a importância de se trabalhar a linguagem como um ponto de partida, mesmo porque polaridade, o polar, já é algo já sabido e conhecido no universo dos alunos fora da química, tendo o urso polar, a polaridade da Terra, e que na verdade a ideia de polaridade é aquilo que está muito associada a uma proximidade dos polos, aí que vem a palavra polaridade. Então, e a ideia nessa discussão foi que a gente poderia estar trabalhando o conceito de polaridade fora da química para que depois a gente pudesse utilizar esse conceito e as linguagens associadas a esse conceito para dentro da química, entendendo que é muito mais fácil eu entender alguns conceitos a partir da linguagem do mundo conhecido do aluno do que eu trabalhar em cima de linguagens específicas e de um mundo desconhecido do aluno. Em um terceiro momento, a gente discutiu o conceito de pilhas, que foi proposto por um dos alunos da turma. E esse conceito a gente havia falado, que diferentemente da polaridade, o conceito de pilha ele se remete a alguma coisa muito macroscópica, presente no nosso mundo, que são as pilhas que a gente insere no controle remoto, em outros aparelhos eletrônicos. Mas que a compreensão da pilha ela se dá compreendendo o universo atômico molecular, nos processos de transferência de carga, na condução elétrica e assim por diante. Então discutiu-se assim que o processo de condução elétrico, o pressuposto dele se dá pela presença de alguma coisa que tenha carga
e de alguma coisa que seja móvel, que tenha mobilidade. Então, para que haja uma condução elétrica, é necessário que algo suporte carga e que algo possa ser, tenha mobilidade. E aí, né, a gente chega na ideia da presença dos íons, ou mesmo na ideia de elétrons livres e assim por diante no processo de condução elétrica. E aí a gente justamente faz essa discussão. Ao mesmo tempo que o conceito de pilha ele se remete a alguma coisa macroscópica, podendo facilmente, assim, numa primeira abordagem, tendo um potencial muito grande de compreensão, mas ao mesmo tempo a leitura e a compreensão total do processo ela se remete ao mundo atômico molecular. Esses três exemplos eles são importantes para que a gente possa reconhecer pelas características intrínsecas ou específicas do conhecimento químico algumas dificuldades que os alunos terão, para que a gente possa, né, olhar nas diferentes abordagens que a gente vai ver agora na disciplina, quais delas elas conseguem explicar e se ater a essas dificuldades, propondo encaminhamentos para o professor, de forma que o professor possa vencer essas barreiras e ajudar os alunos, né, numa compreensão efetiva dos diferentes conceitos químicos que ele vai trabalhar.